amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Vamos continuar aí nossas aulas, né? Mais uma semana. E nessa aula de hoje de matemática, nós vamos continuar estudando sobre fração, ok? Abram comigo aí o livro na página 152, que hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre fração, estudando agora sobre a fração de uma quantidade. E nós vamos aprender como calcular uma fração de quantidade, certinho? Então vamos todo mundo aí comigo aí na página 152, tá? Abram o livro aí, vamos lá. Então, fração de uma quantidade na página 152, nós temos aí alguns exemplos de camisetas, certo? Na cor branca, preta, né? E azul, certo? Na verdade aí cinza, né? Parece preta, mas embaixo vem escrito aí a quantidade, né? Perguntando para nós a quantidade de camisetas cinzas e azuis, ok? Bom, galerinha, percebam então, lembram, tá? Que numerador é o número que fica em cima, que numera a quantidade que está sendo usada. Denominador é o número que fica embaixo do traço fracionário, que denomina então, né, o meu todo, o meu total, certinho? Então nós temos aí um exemplo. 13,40 avos. Número de cima, numerador, de baixo, denominador. Esse 13 aqui está representando aí uma quantidade do meu total. 13 camisetas aí brancas, certo? Então eu tenho 13 camisetas brancas, tá? Do total de 40. No número 1 aí, pergunta qual é a fração, né, representada aí do lote em relação à quantidade de camisetas cinzas e azuis. Vou colocar aqui então o número 1, primeiro pontinho. Traço fracionário. Denominador denomina o meu total. Qual é o total de lote de camisetas aí? 40. Vamos estar aqui. Mas aí o primeiro pontinho me pergunta aí a quantidade representada de camisetas cinzas. Então, quantas camisetas eu tenho em relação às 40, que são somente cinza? 16, sendo assim, eu tenho 16 camisetas dessa quantidade de 40. Da mesma forma, a azul aí. As camisetas azuis representam qual a quantidade desse todo aí? Então, vamos lá. Eu tenho quantas? Eu tenho 11 camisetas azuis do total de 40, ok? Então, representando aí a fração de uma quantidade. Mas, tia Valquíria, como calcular uma fração de quantidade? Que já entra para nós aí na página 153. Então, vamos calcular aí. Eu vou ler aí para vocês uma situação, um problema que fala o seguinte. Em uma sala de aula, né? Temos aí uma quantidade de 30 alunos. Desses 30 alunos, 3/5, tá, vão participar de uma viagem aí promovida pelos professores no final do ano, certo? 3/5. Mas espera aí, então. Como que eu vou saber, tia Valquíria, o quanto equivale a 3/5 de 30? Como eu vou saber? Então, existe uma regrinha, existe uma fórmula para nós podermos, então, calcular essas frações de quantidade. Eu quero encontrar, então, 3/5, né? Eu quero encontrar 3/5 de 30. Então, percebe que dentro do problema já me dá como armar. Eu preciso encontrar quanto que vale 3/5 de 30. E aí, como fazer para encontrar, então, esse total? Nós pegamos o valor total, que é o meu denominador, lembra? Que resume para mim o total. Então, eu tenho 30 alunos e 3/5 deles apenas vão lá para a viagem. Então, primeiro passo, eu vou pegar o 30, dividir por 5, tá? 30 dividido por 5, ó. Vou colocar até aqui o pontinho de divisão para você não esquecer. Primeiro passo, divide. 30 dividido por 5, tabuada de 5.
Ó, o número multiplicado por 5 que dá 30, 6. O resultado que você encontra nessa divisão, você leva multiplicando. Então, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3, 18. Então, quanto que é 3/5 de 30? Quer dizer, então, que somente 18 alunos dos 30 é que vão fazer a viagem. Então, aí é proporcionada, promovida pelos professores no final do ano, ok? Entenderam aqui? Bom, vamos fazer outro exemplo. Vamos supor que nós temos aí, então, uma turma, tá, de 20 alunos e que somente 2/5 desses 20 alunos vão para a excursão. Como que eu faço? Faço a divisão, ó, 20 dividido por 5, então bora de 5, 4, porque 4 vezes 5 é 20, não é? Então 20 dividido por 5, 4, o resultado eu multiplico, então 20 dividido por 5, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2/5 de 20 alunos, de 20 apenas quer dizer o quê? 8 irão. Agora, de 30, tá? 3/5 aqui, 18 irão. Aqui eu coloquei 2/5 diferente, tá? Quantidade diferente, para vocês verem que eu tenho aqui fração diferenciada, total diferenciado. Mas que eu faço que é o mesmo processo, não importa aí, tá? Qual é a fração, qual é o seu total que você precisa fazer, então, o cálculo aí dessa fração de quantidade. O processo é o mesmo. Primeiro divide, depois multiplica, certinho? Vamos na página 153 aí na número 2. Juntinhos comigo. Vamos aí. Então, está desenhado aí 30 alunos, certo? Dividimos, então, a figura em 5 grupos. Por quê? Lembrando aqui, ó, 2/5 de 30. Então, peguei o total, dividi em 5 grupos. E desses 5 grupos, 2 eu vou levar, tá bom? Então, é o que está sendo feito aí. Percebam, então, dividiu os 30 alunos, tá? Em 5 grupos com a mesma quantidade de alunos, certo? Então, você pode observar na figura seguinte, na figura de baixo. Esses 30 alunos estão separados aí, tá? Em 5 grupos com a mesma quantidade de aluno. Assim, 1/5 dos alunos corresponde a quanto? Uma parte. Então, se eu pegar, tá, a divisão aí, conforme mostra a figura, um grupo desses 5 aí, claro, então equivale a 1/5, né? Cada grupo foi dividido com quantos alunos? Cada grupo tem quantos alunos aí, tia Valquíria? Nessa imagem? Nessa imagem, cada grupo tem aí o quê? 6 alunos. Por quê? Porque 2/5 de 30, quando eu divido 30 por 5, não deu 6? Ah? 30 dividido por 5 não deu 6? Então, por isso que eu coloquei 6 alunos em cada grupo. Depois, eu pego, tá? Ó, 3/5 desses alunos, dos 30 que foram divididos, e vou multiplicar por 3. Por quê? Porque eu quero 3 grupos desses 5 que foram divididos. Então, por isso aqui eu multiplico 3 vezes 6 e vou encontrar o resultado aí de 18. O que está sendo proposto para nós nessa página aí é o resumo do que a tia Valquíria explicou agorinha lá atrás. Voltando. Como achar 3/5 de 30? Divido total em 5. Quantidades iguais. Dividindo 30 por 5 deu 6. 6 grupos, 6 pessoas em cada grupo. São 5 grupos, não são? 30 dividido por 5, 6.
Esse 6 eu vou multiplicar por 3. Por quê? Porque eu quero, tá? 3 grupos de 6 pessoas. E cada grupo possui, tá? Então, o que? 6 pessoas. Sendo assim, 6 vezes 3, 18. Ok? Por quê? Porque em cada grupo eu tenho 6 pessoas. E quantos grupos eu estou usando? 3. Então, por isso, 6 vezes 3, 18. Ok? Na página 154, número 3, mostra justamente esse passo a passo que a tia Valquíria acabou de explicar aqui para vocês. Ou seja, quando eu pego aqui, ó, 3 quinto de 30, o que eu faço? Não divido primeiro? 30 dividido por 5, deu quanto? 30 dividido por 5, 6. Depois, eu faço o quê? Multiplico o resultado por 3, ou seja, a quantidade de pessoas em cada grupo. São 3 grupos, 6 vezes 3, 18. Então, aí você vai completar com o 6 e por resultado de 18 na número 3 aí da página 154. É o passo a passo. Ou seja, o livro traz aí explicado passo a passo. Mas o que a tia Valquíria quer que vocês façam, né? A conta simples é desse jeito. 2, por exemplo, 2 terços aí de 36. Então, eu dei lá para você resolver. O que você tem que fazer? Tem que fazer esse passo a passo que o livro está te mostrando aí de desenhar, de dividir em grupo? Não. O livro está te explicando como que é esse processo que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, você divide o total pelo denominador. 36 dividido por 3. Tia Valquíria, não consigo fazer assim porque eu não encontro esse número aqui na tabuada de 3. Não tem problema, vai lá no seu rascunho e desenvolve a divisão lá no seu rascunho, tá bom? 36 dividido por 3 vai dar 12. 12 vezes 2, 24. Quer dizer, então, que 2 terços de 36 corresponde a 24. Entenderam? Então, tudo que está passando para nós aí, desde a página 153 e a página 154, é esse processo, que primeiro se divide, o resultado multiplica pelo numerador, que nós vamos obter, então, aí a quantidade. Certinho? Então, é isso. Bom, prestem atenção aí comigo na página 154, que eu vou explicar para vocês as atividades, tá bom? Até a número 6. Então, prestem bastante atenção, segue aí junto comigo, pega o seu livro, abra aí, por favor, segue comigo que você vai conseguir fazer aí sem nenhuma dificuldade, tá bom? Na número 1, nós vamos falar aí sobre segmento de retas. Lembram sobre os segmentos de retas que nós estudamos lá atrás? Segmento de reta é uma parte da reta compreendida entre 2 pontos, tá bom? Que tem início e tem fim, certinho? Nosso segmento de reta aqui vai de A a F, tá bom? E aí pergunta, esse segmento de reta de A a F foi dividido em quantas partes iguais? Quantas partes foram divididas? Você vai responder na letra A. Na letra B pergunta o seguinte, o segmento de A a D representa que fração do segmento de A a F? Você vai lembrar aí o que é, tá? Que denomina o seu denominador. Lembrando, denominador denomina o meu todo, a minha quantidade de partes que foram divididas. Então, você vai contar aqui a quantidade do todo. Numerador indica a quantidade que está sendo usada. Quantas partes eu estou usando aqui de A a D? Você vai responder aqui, ok? Para fazer aí a letra B. Então, analisa direitinho. Número 2, está pedindo para você desenhar aí 19 bolinhas. Se está pedindo para você desenhar 19 bolinhas, quer dizer que é o seu total. E o total é quem? O denominador.
denominador, que denomina o seu total. E aí está pedindo desse total para você pintar aí 5 de vermelho, depois 8 de amarelo, depois 6 de azul, tá bom? Então você observa bem aí a quantidade que está sendo pedido para você desenhar as bolinhas que você, para você pintar as bolinhas que você vai desenhar, ok? Na número 3, você vai simplesmente aí fazer o quê? Fazer o cálculo da fração de quantidade, que eu acabei de explicar, né? Divide, depois multiplica, tá bom? Então você vai fazer aí. Deixa eu fazer um exemplo aqui para você. Vamos lá. 2/5, por exemplo, aqui de 40. Lembrando, a forma é a mesma, os números aí na atividade são outros, tá bom? Então você faz o quê? Divide 40 dividido por 5, 8. Resultado, multiplica. 8 vezes 2, 16. Então é só isso que você tem que fazer aí na número 3, letra A, B e C. Fazer esse cálculo. Divide, depois multiplica. E aí encontra então aí o seu valor, tá bom? Na número 4 é uma situação problema, tá? Que envolve esse tipo de cálculo. Que você vai ter que resolver esse problema armando aí esse tipo de cálculo, tá bom? Resolvendo com a fração de quantidade. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Com números, com valores diferenciados, mas que você vai usar a mesma forma. Por exemplo, eu resolvi fazer uma viagem. E aí abasteci aí, o tanque, né? Pegou de combustível 52 litros. Mas quando eu cheguei no meu destino, eu observei que ainda ficaram 2/4. Então me restou 2/4 de combustível. Qual é o total do meu tanque aí? 52 litros. Então, ok. Eu venho aqui e vou armar dessa forma, para eu descobrir quanto vale 2/4 de 52 litros. Tia Valquíria, aquela mesma questão. Não consigo fazer aqui a divisão direta, meus amores. É fundamental o seu rascunho do lado aí agora, tá bom? Por quê? Porque eu tenho que fazer esse processo. Se eu não fizer a divisão aqui, eu não descubro o número que eu tenho que multiplicar aqui pelo meu numerador. Então, pega o meu total, divide pelo denominador, depois multiplica pelo numerador e eu vou obter aqui o meu resultado. Então, no seu probleminha aí, você vai ter que fazer isso. E vai ter que analisar aí, tá? Também o desenho do tanque que está marcando a quantidade de combustível. Senão você não tem todos os elementos para desenvolver aí, então, o seu cálculo, tá bom? Você vem lá, ó, 52 dividido por 4, tá bom? Faz a sua continha, certo? Ó, encontrou? Coloca aqui no pensamento, 52 dividido por 4, você encontrou. Multiplica por 2, então 13 multiplicado por 2, 26. Sendo assim, 2/4 que sobraram aí, então, de combustível de 52 litros depois da minha viagem, quer dizer que desses 52 litros, restaram para mim ainda 26 litros de combustíveis, ok? Continuando aí na número 5, a mesma situação. Você vai ler aí, tá? Analisar os dados que o probleminha está te dando, tá? 1/8 dos votos aí foram em brancos e nulo, mas o total dos votos foram 432. Eu quero saber quanto que vale 1/8 de 432. Então, você vai fazer esse mesmo processo aqui para resolver a sua situação, o problema, e assim achar, então, o que está sendo perguntado para você aí, ok? Na número 6 aí, nós vamos levar em consideração aí a quantidade de minutos que nós precisamos para ter 1 hora. Quantos minutos nós precisamos para ter 1 hora? 60 minutos. Sendo assim, como que eu vou saber quanto vale, tá? 1/2 ou metade, tá bom? Como que eu vou saber? Ah, tia Valquíria, isso aqui é bem lógico. Se 1 hora tem 60 minutos, vai metade, então é a metade.
Ok, verdade, é bem lógico, é bem fácil, mas eu preciso do cálculo. Como que você vai fazer o cálculo? Você vai armar assim, ó, tá? 1/2 ou metade de 60. Então, tanto na letra A, na letra B, na letra C, você vai trabalhar com esse número aqui, ó, de 60. Tá bom? Na letra B, 3/5 de 60. Resolve. Na letra C, 5/6 de 60. Resolve. Lembrando que multiplica, lembrando que divide, tá? Lembrando que divide, então, pelo denominador, resultado multiplica pelo numerador, ok? Então, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador e encontra o resultado, tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, me enviem pelo WhatsApp para que eu possa ajudá-los. Façam com capricho, com dedicação, prestando bastante atenção que você vai arrasar aí, que eu sei que vocês têm um potencial aí enorme, tá bom, meus amores? Acredito em vocês. Beijo no coração, por hoje é só, até a próxima aula. Tchau, meus amores!